Boa noite, paz do Senhor a todos. Nesta noite eu queria deixar aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de João, no seu capítulo 2, o versículo 4, que diz assim: Mas Jesus lhe disse: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se formos analisar, essa passagem relata sobre as bordas de Canaã da Galileia, onde é o cenário do primeiro milagre de Jesus e o qual ele transforma a água em vinho. Então vamos analisar aqui e vamos observar a idealização de um projeto, que era a festa de um casamento. Então o casamento aqui ele era algo importante na vida daquela aldeia e era uma festa que durava uma semana toda, ou seja, não durava apenas um dia. Então acredito eu que como nos dias de hoje, aqueles noivos eles haviam se preparado para que tudo pudesse ocorrer perfeitamente e para que não tivesse nenhum imprevisto. Mas o que me chama também a atenção no capítulo 2 é que para a idealização desse projeto, eles haviam convidado Jesus. Porque no versículo 2 a Bíblia diz, e Jesus também foi convidado. Então eles haviam convidado a Maria e seus discípulos, mas o Senhor também havia sido convidado. Então eles acreditavam que a presença de Jesus nesse projeto era importante. Então, coisa boa na nossa vida é quando a gente faz um projeto e a gente convida o Senhor para o projeto. A gente valoriza a presença de Jesus e a gente sabe que Jesus ele precisa estar presente nesse projeto. E presente como convidado especial. Mas a presença de Jesus no projeto não significa que imprevistos não vão acontecer. Né? Não significa também que dificuldades irão surgir, que foi o caso desses noivos. Porque a Bíblia diz que no decorrer da festa, eis que o inesperado, o imprevisto, ele acaba acontecendo. Por quê? Porque o vinho ele vem a faltar. Acredito eu que o vinho aqui simbolizava vergonha. Por quê? Porque eles haviam se preparado e de repente ele vê que algo vem a faltar na festa. Não tinha como servir mais o vinho. E a Bíblia diz que Maria agora ela recorre ao Senhor Jesus. Maria se desespera quando vê que o vinho ele vem a faltar. Mas o que me chama a atenção é que quando ela chega na presença do Senhor e ela diz que o vinho acabou, a resposta do Senhor para Maria foi: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, não era o momento do Senhor agir. Então, muitas das vezes, quando a dificuldade surge, a gente quer uma intervenção imediata de Deus. Mas o tempo de Deus, ele não é o meu e não é o teu. O Senhor, ele sabe o tempo exato dele agir. E a Bíblia diz que Maria ali, ela reconhece a soberania de Deus. Então Maria, ela diz ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E a Bíblia diz que quando o Senhor ele dá uma ordem, que havia 6 talhas para a purificação do judeu, então Jesus ele dá uma ordem para que enchesse de água até em cima. E a Bíblia diz que assim o servente os faz, e o Senhor manda servir. E a Bíblia diz que havia um mestre-sala, e ele não sabendo que antes ali era água, ele vem a provar daquele vinho. E quando ele vem a provar, a Bíblia diz que eles elogiam aos noivos, e ele diz: eis que todo mestre-sala, ele põe primeiro o bom vinho, e depois, quando já tem servido fartamente, que ele serve o inferior. Mas porém tu deixaste o melhor para agora. Então aqueles noivos eles não foram decepcionados. Por quê? Porque eles haviam convidado Jesus para o projeto. Então que nesta noite você possa descansar. Talvez você convidou o Senhor para o projeto, você idealizou tudo de um jeito e hoje você vê algo fugindo do teu controle. Mas pode ter fugido do teu controle, mas jamais do controle de Deus. Deus ele está com o tempo na mão dele. Então Deus ele sabe o momento dele agir. E quando ele for agir, você vai ver que o melhor de Deus vai acontecer. Porque o melhor de Deus está para o final. Se você convidou o Senhor para este projeto, que você possa descansar.